pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a nossa primeira aula síncrona do ano, uma aula gravada, né, que eu disponibilizo para vocês sobre o nosso conteúdo vigente, né, que no caso é hidrostática, né, continuação da mecânica dos fluidos. Então hoje o tema da nossa aula é o teorema de Stevin, né, então a gente vai estudar um pouco como fazer as medidas de pressão em fluidos, certo? A gente vai fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós vimos na semana passada, né, como densidade e pressão. E então a gente vai partir para o teorema de Stevin, fazer alguns exemplos, né, e no final será encaminhado algumas atividades para vocês, como já é de costume, né? E aí você terá aquele prazo de uma semana para a entrega dessas atividades. Tranquilo, gente? Vamos seguir para a aula, vamos embora. Bom, então na semana passada a gente estudou um pouco sobre alguns conceitos da física que são importantes dentro da hidrostática, né, e dentro da mecânica dos fluidos, que são os conceitos de densidade, massa específica e pressão. Vocês devem lembrar, né, que eu conceituei para vocês essa letra grega, que é o mi, né, o mu, o micro, né, que significa para nós massa específica. E a massa específica ela tem uma característica, massa específica, deixa eu colocar aqui, ela tem uma relação muito próxima, né, com a densidade, que é representada pela letra D, né? Então esse aqui, a densidade, está aqui, deixa eu botar aqui densidade, deixa eu arrumar esse negócio aqui que ficou uma bagunça. Então olha só, a densidade que é o Dzinho, e vocês devem lembrar qual é a principal diferença entre esses dois conceitos, né? A gente lembra que a massa específica ela diz respeito a uma determinada substância, né? Então a massa, a relação de massa sobre volume para uma determinada substância. Quando a gente está falando de um corpo qualquer, a gente vai falar sobre densidade, né? Então a relação de massa sobre volume aqui também. Beleza? Então a gente tem esses conceitos bem definidos. Então aqui para substância, uma substância bem definida, né, um corpo, né, um objeto que tenha formado de ouro, formado de prata, formado de platina, formado de água, ou quando a gente quer desrespeito, né, a essa relação de massa por volume de um corpo qualquer, a gente vai estar falando sobre densidade. Lembrando, né, que aqui nas nossas aulas é muito comum eu comentar com vocês, falar mais sobre densidade, né, tratar os exercícios falando sobre densidade, mas isso não quer dizer que a palavra massa específica não vai aparecer para nós também, né? Então muitos exercícios eles vão vir com essa palavra, com esse conceito de massa específica, e a gente tem que lembrar, né, que a definição é muito próxima com o que nós temos da densidade. Beleza? Então alguns esses conceitos, né, vamos relembrar também que a unidade padrão é o quilograma por metro cúbico. Se eu pegar, por exemplo, aqui o exemplo da água, né, que é um padrãozinho para nós, assim, um valor bem fácil de ser decorado, né, que a gente tem que a água tem uma densidade ou uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. E a gente tem uma relação, né, que a gente pode definir aqui, que esses 1000 kg por metro cúbico também é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico, né, mudando os padrões aqui, as unidades, né, as dimensões dessa unidade, a gente pode passar facilmente de quilograma por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico por essa razão de 1000, como vocês estão vendo aqui, né? Então se eu quero passar de gramas para centímetro cúbico, eu multiplico por 1000, e se eu quero passar de quilograma por metro cúbico, eu divido por 1000, tá? Então muitas vezes vocês vão ver hoje, inclusive nas atividades, eu preciso olhar para essas unidades para saber o que eu estou calculando para fazer a conta certa, né? Para não errar nas dimensões dos valores que nós temos. Se eu vou fazer um cálculo de pressão, por exemplo, em pascais, né, que vai ser a próxima parte aqui da nossa revisãozinha, né, a gente tem que lembrar que eu preciso colocar a densidade em unidades padrão, tá? Então eu preciso estar com ela em quilogramos por metro cúbico para fazer essas contas aí que envolvem força, etc. Beleza, gente? Então aqui algumas definições, vou botar agora em azul o conceito de pressão que nós vimos semana passada, né? Lembrando que pressão aqui, para não confundir com força-peso, que às vezes aparece para nós aqui, né? A pressãozinha, o pezinho, né? Ele é uma relação de força sobre área, beleza? Então a relação de força sobre área vai ser para nós aqui a definição de pressão para a gente. Então
que acontece muitas vezes, né, que aparece nos nossos exercícios, que eu falo para vocês tomarem cuidado, né? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo do copo d'água em cima de uma mesa, né? Então aqui tem um copo d'água em cima de uma mesa. Esse copo ele tem aqui ele está exercendo uma determinada força sobre uma superfície, né? E que força que ele vai exercer sobre a superfície é a força peso. Então tomem cuidado para não confundir o P da força peso que ele está exercendo aqui, ó. Se a gente quisesse descobrir qual é a pressão que ele exerce aqui sobre essa superfície, para a gente não confundir a força peso, que é dado pela letra grega por uma letra maiúscula, né? Peso, com a pressão que é dado por uma letra minúscula, tá? Então esses são alguns detalhezinhos que a gente precisa estar atento. Então aqui nós temos que a força é dada por newtons, né? E aqui vocês lembram que a área é dada em metros quadrados, então a unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas, né, no SI, é newton por metro quadrado. Mas a gente viu na última aula também que essa unidade de pressão ela pode aparecer de outras formas, né? Que é bem comum isso acontecer, inclusive nos nossos exercícios. Inclusive mais à frente quando nós formos estudar termodinâmica. Então, por exemplo, a unidade de newton por metro quadrado a gente chama de pascal, né? Lembrem que é o pascal para o nosso padrão. A gente tem aquela unidade que é o ATM, uma atmosfera, né? E essa atmosfera ela equivale a 1/10⁵ pascais. Então isso aqui é uma relação que a gente precisa estar atento. Uma outra possibilidade de aparecer aqui, de aparecer para nós, é o PSI. E o PSI tem uma unidade de 6,9 vezes 10⁵ pascais. E ainda nós temos os milímetros de mercúrio, que eu comentei na última aula também com vocês, né? E a gente tem que 760 milímetros de mercúrio equivale, né, também a 1/10⁵, que equivale também a um ATM, né? E equivale a 1/10⁵ pascais. Lembrando que esses números aqui são aproximados, tá, pessoal? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar esses números aí de uma maneira, inclusive, com mais detalhes, né? Não vai ser tão cravadinho como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas lembrando que para os nossos exercícios é bem suficiente a gente escrever esses números nesse formato aqui. Beleza? Bom, pessoal, feito isso, feita essa primeira revisão, a gente já sabe o que é pressão, já sabe o que é densidade, já sabe o que é massa específica. A gente pode avançar no nosso conteúdo. E de que forma a gente vai avançar no nosso conteúdo? Falando sobre o Teorema de Stevin, tá? Qual é a ideia do Teorema de Stevin? O Teorema de Stevin a gente vai utilizar ele para calcular a densidade em fluidos, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho um copo d'água, como vocês estão observando ali, né? E eu tenho um objeto que está ali dentro. Esse objeto, né, ele tem uma área, certo? E esse fluido ele exerce uma força devido à ação das suas partículas, né, sobre esse objeto. Essas forças que atuam sobre essas áreas vão exercer pressões, né? Só que essas pressões serão diferentes, porque as pressões vão variar aqui de acordo com a altura, com a profundidade com que esse meu objeto está dentro do fluido, porque a gente pode imaginar que aqui no fundo, né, nessa parte mais abaixo aqui desse meu bloco, a pressão ela é maior porque nós temos um bloco, nós temos uma quantidade de partículas ali, né, exercendo uma força sobre esse objeto muito maior do que lá na parte de cima, certo? A coluna d'água aqui, ó, que nós temos aqui em cima é diferente da coluna d'água que nós temos aqui embaixo, certo? Se nós temos mais partículas, nós temos mais partículas, mais objetos, mais sistemas exercendo força, né? Se mais sistemas exercem forças, então nós temos uma pressão maior, certo? Beleza? Então isso aí fica bem evidente quando a gente analisa a questão da pressão, que pressão nada mais é que força sobre área. Então se a força aqui na parte de cima, eu vou chamar de força 1, certo? É menor, desculpa, que a força aqui embaixo, que é a força 2, certo? Que faz com que esse bloco se equilibre. E por que a gente pode pensar também que vamos considerar que esse bloco aqui está em equilíbrio, tá, pessoal? Vamos fazer essa consideração. Equilíbrio. Perfeito? Se esse bloco está em equilíbrio, então a gente já sabe, porque a gente lembra da segunda lei de Newton, né? Que a soma das forças que nós temos envolvidas aqui, ela tem que ser igual a zero, porque se o objeto está em equilíbrio, né? A gente lembra lá que se na segunda lei, para um objeto estar em movimento, eu preciso que haja um desequilíbrio de forças.
né? Mas se o objeto está em equilíbrio, significa que a soma das forças é igual a zero. Isso aí é a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Então, se todas as somas de todas as forças forem igual a zero, isso significa, né, que se eu pegar todas as forças que atuam sobre esse meu objeto, sobre esse bloco, elas devem ser igual a zero. E se a gente catar, a gente já viu que tem uma força F2 aqui embaixo, atuando na parte de baixo. Nós temos uma força F1 aqui, ó, atuando na parte de cima, né? E o que mais que nós temos? Nós temos a própria força-peso do bloquinho que está atuando para baixo. Nós temos gravidade, né? Então essa força ela empurra o bloco para baixo, né? Como está em equilíbrio, a gente já percebe que a força 2 ela tem que ter uma intensidade maior, né? Esse fluido ele tem que exercer uma força maior na parte de baixo, tá? Então isso vai de encontro com o que eu vinha falando anteriormente para vocês sobre essa relação de diferenças de pressão, né? Se eu tenho uma pressão maior embaixo, quanto maior a profundidade, por causa da coluna d'água, quantidade de partículas, etc., né? Isso aqui fica bem claro dessa forma. Bom, então, gente, olha só, se esse objeto está em equilíbrio aqui, como vocês estão observando, e isso significa que todas as somas de todas as forças é igual a zero. Então, ó, vou fazer aqui essa consideração, lembrando que a força F2 ela está apontando para cima, né? É a força que atua na parte de baixo do meu bloquinho que impede que ele desça cada vez mais. Então nós temos uma força F2 aqui, nós temos uma força peso que está atuando para baixo e nós temos uma força F1 que está atuando aqui para baixo também. Se eu somar todas essas forças, tem que dar igual a zero. Isso é o que diz a primeira lei de Newton se aquele objeto está em equilíbrio, né? A gente verifica isso, ó, com essa segunda figurinha. Nós temos a ação da gravidade e não podemos esquecer dela. O que eu vou fazer, pessoal? Para chegar no teorema de Stevin, eu vou analisar essa situação e vou fazer algumas considerações, né? Vou dar uma mexida nessas equações aqui para fazer aparecer grandezas físicas relacionadas à hidrostática. Que grandezas são essas? Densidade, pressão, tá? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho com as grandezas físicas aqui. Nós temos F2 e F1, né? São forças que atuam sobre o bloco e eu vou pegar essa força-peso aqui e vou jogar ela lá para o outro lado, beleza? O outro lado da igualdade. Então vai ficar um negócio assim, ó. F2 menos F1, que é igual a força-peso, a P. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um truque matemático que é dividir todos os números da minha equação pelo mesmo valor. Vamos supor que isso aqui é um cubo, certo? E todas as forças, então a força que estão atuando aí nos lados desse meu objeto são todas forças que atuam sobre a mesma área, né? Então eu vou dividir todas essas forças aqui pela mesma área, a área de aresta do cubo ali, beleza? Então eu vou pegar e vou escrever assim, ó, F2 sobre A é menos F1 sobre A, que é igual a força-peso sobre A. Por que eu fiz isso? Por que eu dividi por A? Porque eu sei que eu fazendo isso, né, fazendo força sobre área, vai aparecer a pressão, certo? A pressão ela vai aparecer porque força sobre área é a definição de pressão. Então nós teremos a pressão lá de baixo do meu cubo, menos a pressão que atua na parte de cima do meu cubo, que é igual a força-peso desse cubo sobre a área. Aí aqui eu vou dar uma brincada também, né? Vou abrir mais aquela força-peso. Se vocês lembrarem lá do primeiro ano do ensino médio, força-peso é massa vezes gravidade, perfeito? Então eu vou escrever assim, ó, massa vezes gravidade sobre área. Não estou satisfeito ainda, porque eu quero trazer à tona aquela grandeza física que está relacionada ao fluido, né? Que está relacionada ao fluido. Que grandeza física vai ser essa, né? Eu vou fazer aparecer na partir daquela massa a densidade. Se vocês lembrarem, densidade é massa sobre volume, né? Ou massa específica, como vocês quiserem. Se eu quiser escrever e substituir aquela massa, eu tenho que escrever esse negócio dessa seguinte forma, né? Densidade vezes volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela massa e vou substituir por densidade vezes volume. Essa é a brincadeira que eu vou brincar, que eu vou realizar agora. Então, ó, P2 menos P1 vai ser igual a densidade vezes volume vezes gravidade sobre área, certo? E aí, pessoal, a gente vai fazer uma análise dimensional aqui, ó, importante. Que análise dimensional é essa? A gente vai fazer o seguinte aspecto, olha só. Pensem em que é volume. O V de volume aqui. Volume são 3 dimensões, certo? É massa, é lado vezes lado vezes lado.
né? Três lados, né? Lado vezes lado vezes lado. Perfeito? E a área, o que é a área? A área desse cubo aí, se a gente for pensar na área do cubo. Ixi, deixa eu melhorar aqui, ficar mais organizado essa minha tela aqui. O que vai ser a área, né? A área vai ser para nós aqui lado vezes lado. Perfeito? Então o que acontece aqui? Ó? Se a gente for pensar de uma certa maneira, quando eu pego e divido volume por área, que é o que está acontecendo ali, volume sobre área, nós ficaremos com lado vezes lado sobre lado vezes lado. Perfeito? Vai sobrar um lado aqui. Se a gente analisar bem o que está acontecendo aqui, o único lado que nós vamos estar dividindo, que não vai estar aparecendo, né? Pensando em termos da pressão que está atuando, a pressão ela está atuando ali na base, né? Vamos pensar na base ou na parte de cima aqui, certo? A única pressão que vai faltar, a única dimensão que vai faltar para nós vai ser a altura. Então esse lado aqui, eu vou dizer que vai ser H. Onde H para nós vai ser a altura ou a profundidade que eu estou analisando desse meu fluido que está exercendo uma pressão. Então olha só, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que P2 menos P1 vai ser igual a densidade vezes G, que já estava ali, vezes H. E isso aqui, pessoal, lembrando que o H então é a altura, a profundidade que nós temos do líquido, esse aqui é o teorema de Stevin, que relaciona a diferença de pressão entre duas alturas diferentes, certo? Entre duas regiões de análise que nós temos aqui, tá? Beleza? Então, apresento para vocês esse cara aqui, que é o teorema de Stevin. Teorema de Stevin, que é a definição dele, né? Definição dele de cálculo de análise de pressão em fluidos. Bom, vamos seguir aqui, olha só, fazer mais uma outra análise aqui. Vou pegar uma caneta vermelha agora para fazer essa análise. Vamos supor que eu quero saber qual é a pressão no fundo desse copo aqui. Quero saber qual é a pressão. E vamos supor que esse copo aqui, ele tem... Vamos exagerar um pouco nos valores aqui. Tá? Vamos supor que isso aqui é um copo gigante de água, né? Tem 2 metros de profundidade aqui. Só para dar uma diferença bacana, porque a gente visualiza, tá? O que acontece, pessoal? Se eu quero analisar qual é a pressão aqui no fundo desse meu copo, que tem 2 metros de água, certo? Ali de profundidade, vocês viram que o teorema de Stevin relaciona duas pressões, né? Ele relaciona a pressão entre dois pontos. Então o que eu vou fazer, tá? Para analisar esse problema aqui, fazer essa análise, então deixa eu botar aqui DGH. Para fazer essa análise eu preciso da densidade da água, que a gente conhece muito bem, dentro do padrão que é 1000 kg por metro cúbico. Perfeito? 1000 kg por metro cúbico. A altura nós temos 2 metros. O G também nós temos, né? O G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos vários dados aqui que nós podemos implementar para essa nossa análise, beleza? O lado direito, como vocês estão vendo, está solucionado. Mas qual vai ser a diferença de pressão que a gente vai ter que considerar? Bom, o que acontece? Quando eu tenho um copo d'água, um objeto que está sobre a Terra, né, a gente já estudou que existe a tal da pressão atmosférica. A pressão atmosférica que atua sobre todos os corpos que estão na Terra, né? Esse bloco aqui, essa camada de gases que nós temos, exerce uma pressão sobre nós e qualquer objeto que está sobre a superfície da Terra. Essa pressão, quando eu quero calcular com exatidão a pressão que está lá no fundo do meu copo, né, eu preciso considerar ela. Se eu quero saber qual é a pressão total lá no fundo do meu copo, eu preciso saber qual é o valor fazer a relação DGH e ainda incrementar com o valor da pressão atmosférica, porque ela não deixa de existir, ela continua agindo ali. Então por isso que quando eu tenho essa relação, eu vou calcular o P2 como sendo DGH mais o P1. Mas o que vai ser o P1 quando ele passar para o outro lado aqui da igualdade, né? Ele vai ficar positivo. Mas qual é o grande lance? É que ele vai se tornar a pressão atmosférica, né? O nosso padrão, a nossa diferença de pressão vai ser analisada em cima dessa pressão atmosférica. Então é por isso que se eu for resolver esse exercício aqui, eu preciso descobrir o valor da pressão atmosférica.
tá? Se eu quero considerar apenas a pressão do líquido, apenas a pressão do líquido que o líquido está exercendo, aí eu posso desconsiderar essa relação aqui da pressão atmosférica. Mas se eu quero com exatidão o valor da pressão que eu tenho lá no fundo, eu preciso da pressão atmosférica ser considerada nesse exercício, tá? Então olha só, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos botar uma caneta preta agora para resolver, tá? Então ó, o P2 vai ser igual a DGH, densidade é 1000, o G vale 10, a altura vale 2 metros, está tudo em unidade padrão, então eu posso manter. Quanto que vale a pressão atmosférica? Pessoal, isso aqui está tudo em metro e quilograma. Então, eu preciso da pressão atmosférica em pascais, tá? A ATM não vai brincar, não vai conseguir ser somada com quilogramas, com metros, com segundos, tá? Então, para eu somar, fazer a obtenção da soma aqui das pressões, né? Eu preciso estar tudo na unidade padrão. Então, por isso que eu vou somar aqui, ó, com 1/10⁵, que é a pressão atmosférica, em pascais. Então, a pressão lá no fundo do meu pote vai ser quanto? 1000 vezes 10, isso aqui dá 10.000, vezes 2, isso aqui dá 2.000. 2.000, 20.000, desculpa, gente, 20.000. 20.000 mais 1/10⁵. Lembram lá quando a nossa revisão matemática, né, que a gente vai somar aqui números, ó, tem um número que está bem grande, que eu posso transformar ele para base 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P2 e vou transformar ele em 2/10⁴, mais 1/10⁵. Lembram também que eu não consigo somar números assim, né? Não consigo fazer essa soma. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cara aqui, ó. Vou somar esse cara aqui em base 10⁵. Para fazer isso eu preciso incrementar uma base 10. Então eu preciso passar a vírgula uma casa para a esquerda. Então o P2 vai ser 0,2, porque eu andei com uma casa para a esquerda, vezes 10⁵, mais 1/10⁵. Então meu P2 vai ser 1,2 vezes 10⁵ pascais. Então, ó, o fundo desse meu copo d'água com 2 metros de altura, por isso que eu extrapolei, né, para aparecer um valor que seja interessante ali na nossa análise, né, vale 1,2 vezes 10⁵ pascais. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos seguindo. Vamos fazer um... Agora o que a gente vai fazer aqui? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar o experimento de Torricelli, né? Que basicamente foi um experimento realizado na época para medir a pressão atmosférica que nós temos, certo? Então a ideia é muito simples, a ideia é encher um tubo com mercúrio que tem uma densidade grande, certo? Esse tubo aí que nós temos, ele é colocado dentro de uma vasilha com mercúrio também, né? E devido à ação da pressão atmosférica, né, que vai estar atuando aqui, ó, a pressão atmosférica que vai estar atuando na vasilha que está aberta, né? O tubo está fechado, então aqui a gente não tem a pressão atmosférica, mas aqui fora, né, nós temos a pressão atmosférica. E qual é a ideia? A ideia é que quando esse sistema entra em equilíbrio, ou seja, quando as pressões internas ali do tubo e a pressão externa forem iguais, certo? Quando a gente chegar nesse valor aí, a gente vai ter que o tubo vai estar sobre a pressão atmosférica, vai conter a mesma pressão. Ou seja, a pressão dentro vai ser igual à pressão fora do tubo. Essa é a ideia, tá? Então, quando essas pressões aqui forem iguais, a gente vai poder então dizer que dentro do meu mercúrio, ali no meu mercúrio, nós temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, nós conhecemos o valor, né? Nós recém discutimos e é um valor de em torno de 10⁵ pascais, certo? A pressão dentro do tubo, né? Imagine que a gente não está considerando a ação externa para usar uma relação de diferença de pressão, a gente que está interessado apenas na pressão do fluido, a gente pode dizer que isso aqui é dado por DGH, certo? DG vezes a altura. Bom, considerando isso, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa relação de pressão dentro e pressão fora para obter qual é a altura de mercúrio que a gente tem, que esse fluido vai escoar ali, vai subir, né, até equilibrar a pressão. Então como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar assim, ó, se a pressão dentro é DGH e a pressão de fora é 1/10⁵, certo? Se a densidade é 13,6, 10⁻³ vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, isso aqui é igual a 1/10⁵.
Perfeito? Então, 13,6 vezes 10 na 3 vezes 10. Então, isso aqui 13,6. Opa, é expoente na 3 vezes 10. Isso aqui é... Olha só, eu vou escrever esse número aqui sem base 10. Vou escrever assim, ó. 136 mil. Então, o número aqui, ó, 136. 1, 2, 3. 136 mil vezes H, que é igual a 1 10 na 5. Vamos passar esse cara aqui, ó, para relembrando base 10, né? Que daqui a pouco mais eu não vou fazer esses passos aqui. Eu já vou escrever os números direto em base 10, aí vocês precisam entender como é que foi feito, né? Olha só, a vírgula está aqui atrás, né? Na frente do zero. Então ela vai lá na frente do 1. Então eu vou escrever assim, ó. 1,36, quantas casas eu andei? 5. Vezes 10 na 5. Vezes H, que é igual a 1 vezes 10 na 5. Perfeito? Então como é que vai ficar essa história aqui, ó? O H vai ser 1 10 na 5 sobre 1,36 vezes 10 na 5. Nós temos base 10 embaixo e em cima, são os mesmos valores. Lembrando que quando nós temos a divisão, a base 10 está embaixo, ela passa para cima invertendo o sinal. E aí, se eu estou fazendo a divisão, eu vou somar. Se vai ficar 10 na 5 menos 5, vai dar uma base 10 igual a zero. Então eu posso já fazer um passo matemático direto aqui, ó, que seria cortar as bases 10, só porque nós temos uma divisão com base 10 iguais, certo? Então nós temos 1 sobre 1,36. Qual será o valor que nós teremos então? 1 dividido por 1,36. Isso aqui dá 0,73. 0,73, que vai ser, obviamente, a minha altura. Óbvio aqui, pessoal, que eu estou desconsiderando os arredondamentos e por isso que está dando essa diferença total aí, certo? Então, qual é o resultado do meu exercício? O resultado significa o seguinte, que quando, pelos dados que nós temos aqui, usando o mercúrio, usando a pressão atmosférica com esse valor aqui, a altura de mercúrio que nós teríamos seria uma altura de 0,73 metros, né? Então, a altura H é de 0,73 metros. Essa altura H significa 73 centímetros. E também nós podemos dizer que é a altura de 730 milímetros, né? 730 milímetros. Então, este aqui foi o valor encontrado pelo Torricelli, né? Com os devidos ajustes que nós fizemos aqui, né? E isso aqui se tornou uma unidade padrão para fazer para análise da pressão. Certo? Então por isso que é bem comum, inclusive, a gente encontrar essas unidades de pressão, milímetros de mercúrio, em alguns sistemas, em alguns exercícios que vocês vão fazer que envolve o teorema de Stern, que envolve hidrodinâmica, que envolve termodinâmica. Tá? Tudo que aparece pressão pode ter essa unidade aqui. Beleza, gente? Só uma relaçãozinha, relembrando, né, pessoal, que aqui o nosso valor deu 730 por causa dos nossos arredondamentos, né? Se a gente utiliza todos os valores padrão, o ideal é que seja um valor aqui, ó, padrão, vou escrever aqui para vocês. O padrão é 760 milímetros de mercúrio, que equivale, né, a 1 atm. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos seguir. Vamos supor que agora a gente queira reproduzir esse experimento de Torricelli. Mas você sabe muito bem que trabalhar com mercúrio não é uma coisa muito fácil. Não é um elemento que temos fácil acesso, que a gente vai na farmácia e compra, né? Não é uma coisa simples. Mercúrio, inclusive, não é um elemento que a gente deve manusear, né? Sem a devida precaução, né? Sem os devidos EPIs. Mas a água nós podemos, né? A água a gente vai na torneira e tira ela. Vamos supor que a gente consiga fazer o experimento do Torricelli, mas a gente utilize água. Vamos ver qual é a altura do tubo que eu precisaria para que a pressão atmosférica seja equilibrada com a pressão interna do fluido de água. Lembrando que a densidade da água, a densidade do H2O é 1,10 na 3, né? 1000 kg por metro cúbico. Então, olha só, pessoal, se a densidade é muito menor, isso vai acarretar numa altura maior para a gente conseguir equilibrar. Lembrando, qual foi o caminho que nós pegamos? Nós pegamos que a pressão dentro do tubo tem que ser igual à pressão de fora, né? A pressão atmosférica. E se a pressão atmosférica não muda o seu valor, continua sendo 1,10 na 5, qual vai ser a altura se eu diminuir a densidade do fluido? O G segue igual. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos analisar.
Então a gente vai ter novamente dGHA, que tem que ser igual a 1/10⁵, que é a pressão atmosférica, a pressão de fora, né? A pressão que atua aqui, ó, na parte externa, a pressão atmosférica. Então, se eu sei que isso aqui é 1/10⁵, se eu sei que G vale 10, e se eu sei que a altura vale H, e isso aqui ali 1/10⁵, qual vai ser a altura do meu negócio? Qual vai ser a altura do meu tubo? 1/10⁵ vezes 10, a gente vai aumentar em uma casa decimal, 1/10⁴ vezes H, que é igual a 1/10⁵. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cara aqui em base 10⁵ também, para fazer a divisão e facilitar a minha vida. Olha só, se eu quero transformar, incrementar, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Andando com a vírgula para a esquerda, esse número fica 0,1/10⁵ vezes H, que é igual a 1/10⁵. Então a minha altura H vai ser 1/10⁵ sobre 0,1/10⁵. Então qual é a resposta disso? Isso aqui é 10, né? Corta, isso aqui é 1 sobre 0,1, isso aqui é 10 metros. Então eu precisaria de um tubo de 10 metros para fazer o mesmo experimento de Torricelli com água. Então diminuir a densidade, né? Para equilibrar a pressão interna e a pressão externa, eu precisaria de um tubo muito maior. Precisa de uma coluna d'água muito maior para exercer a mesma pressão, né? Porque a gente sabe que a quantidade de massa por volume que eu tenho na água é muito diferente da quantidade de massa por volume que eu tenho no mercúrio, por exemplo, certo? O mercúrio a gente pode dizer que é um elemento muito mais pesado. Bom, enfim, fizemos esse exercício. Vamos brincar agora com outras atividades aqui, com outros exercícios, mais com outras relações, né? Para a gente observar como é que a gente resolve utilizando o teorema de Stevin, né? Então olha só. O tanque representado na figura seguinte contém água em equilíbrio sob a ação da gravidade. Determine em unidades SI, Sistema Internacional de Medidas, né? A diferença de pressão entre os pontos A e B. Beleza. Eu tenho dois pontos ali, com diferentes alturas, tá? Eu tenho dois caminhos aqui para fazer. Eu posso analisar a pressão no ponto A, pressão diretamente no ponto A, que vai ser dG vezes a altura no ponto A, e analisar a pressão no ponto B, dGHB, né? E fazer a subtração depois de PA menos PB para descobrir qual é a diferença de pressão entre os pontos. Esse aqui é um caminho, certo? Fazer o ΔP aqui. Perfeito? Ou eu posso já de antemão fazer a análise aqui das diferenças de alturas, tá? Eu vou partir por esse caminho aqui. Vou fazer as diferenças de pressões e depois eu faço o delta, tá? Depois, quem quiser fazer diretamente pelas diferenças de pressões, aí eu considerar a diferença de altura, também está à vontade para resolver, tá? E ver o que acontece no resultado. Tem que dar o mesmo, tá? Bom, vamos lá. Pressão A. Para descobrir o valor da pressão no ponto A, isso aqui vai ser, isso aqui é água, certo? Se a água em unidade de SI, isso aqui é 1/10⁵, então a densidade da água, lembrando, vocês já decoraram, é 1/10⁵ kg por metro cúbico. Então eu vou escrever aqui 1/10⁵ vezes 10 vezes qual é a altura que nós temos aqui. Olha só. Gente, é a altura da coluna d'água, tá? É isso que a gente tem que considerar, o que está em cima do sistema. Então a altura da coluna d'água no ponto A, aqui nós temos 3 metros de coluna d'água, certo? O ponto A está a 2 metros do solo, mas de coluna d'água é esse valor que eu tenho aqui. Então prestem atenção que essa altura aqui é sempre referente à coluna d'água. Então a HA, a altura A, vai ser quanto? Vai ser 1 metro. Vai ser 1, certo? Então qual é o valor da pressão no ponto A? A pressão no ponto A, deixa eu escrever aqui de forma mais legível para vocês. A pressão no ponto A vai ser então 1/10⁵ vezes 10, isso aqui é 1/10⁴ pascais, certo? Eu tenho aqui um espectador comigo assistindo a aula, né? Vocês não estão vendo, mas ela está bem sentadinha do meu lado assistindo. Bom, vamos lá. E a pressão no ponto B, pessoal? Pressão no ponto B, mesma densidade, a água não mudou, seguimos com a mesma água, vezes 10, vezes qual é a altura de coluna? Bom, agora o ponto B está a 2 metros de altura, né? Tem 2 metros de coluna d'água em cima dele, então isso aqui vezes 2. Então a pressão no ponto B vai ser, então,
2 vezes 10 na 4 pascais. Perfeito? Então, olha só, meu espectador agora quer participar da aula, tá? Gente, então, ó, 2 10 na 4 de PB, 1 10 na 4 de PA, certo? Então, qual é a diferença de pressão entre os pontos A e B, né? Um delta é PB menos PA, lembrando que é o final menos inicial, né? Então, isso aqui vai ser 2 10 na 4 menos 1 10 na 4. Isso aqui vai dar um valor incrível de 1 10 na 4 de pressão atmosférica, né? Então, isso aqui de pascais, beleza? Então, essa é a diferença de pressão entre os pontos A e B. Tranquilo, bem facilzinho, né? Se eu fosse considerar o delta, né, pessoal, partir do delta ali para analisar a diferença de pressão, a minha altura, a diferença de altura entre os dois pontos seria 1 metro, né? Essa seria a diferença o delta que eu deveria considerar na altura se eu pegasse ali pela outra forma de resolver, tá? Por isso que vai dar a mesma resposta. Na letra B, ele quer saber qual é a força resultante lá na superfície, né? Nós temos esse sistema aí, tem 2 metros quadrados de área lá na base, certo? E ele quer saber qual é a força que atua. Para saber a força, eu preciso saber qual é a pressão lá na base. Porque se eu só usar isso aqui, eu vou saber qual é a força que está atuando lá embaixo, porque é a força sobre a área. A pressão lá na base, ela vai levar em conta toda a coluna d'água. Então isso aqui vai ser 1 10 na 3 vezes 10 vezes... Quanto que nós temos agora? 3 metros. Então a pressão na base vai ser 3 vezes 10 na 4. 3 vezes 10 na 4 pascais. Perfeito? Se eu sei que aqui é 3 10 na 4, a força eu quero descobrir, e aqui nós temos 2 metros quadrados, está tudo em unidade padrão, eu posso passar esse negócio aqui, esse 2 multiplicando, e a gente terá a nossa força. Será uma força bem considerável de 6 10 na 4 newtons de força, que é uma... Imagine, né, gente? Nós temos 3 metros de coluna d'água. A força que atua sobre a superfície deve ser uma força gigantesca mesmo, né? É uma força bem forte, uma força bem com bastante densidade, tá? Não é qualquer piso que vai aguentar tu colocar uma coluna d'água de 3 metros de altura, certo? Tem que até tomar cuidado para ver se os objetos que constituem esse sistema aí não vão quebrar, né? Não vão realizar fissuras, certo? Isso é todos os cuidados que um engenheiro lá na hora de construir uma piscina tem que tomar, certo, gente? Bom, enfim, feito isso, vamos para a próxima etapa da nossa aula de hoje, tá? Que é a parte de vasos comunicantes. Depois que a gente falar de vasos comunicantes, nós estamos aptos, né, a resolver as atividades da semana, né? Que eu estou satisfeito. E na próxima semana a gente fala sobre princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, e assim a gente vai prosseguindo, né, o nosso conteúdo da primeira área do nosso conteúdo do semestre. Galera, qual é a ideia aqui? Olha só, a ideia de vasos comunicantes é muito simples. Quando eu tenho um sistema aberto, e pode ter as mais diferentes formas, como vocês estão vendo aqui, né? Temos um tubo mais grosso, um tubo mais fino, um tubo meio ladeado, né? Um tubo aqui, ó, que tem bolinhas, etc. Não interessa. Se eu tenho o mesmo líquido e esse líquido tem a mesma densidade em todos os pontos, logo a pressão atmosférica que atua em todas as bases, em todos os bocais ali onde está esse líquido é a mesma. Logo, a altura que esses líquidos aqui vão ter, né, será a mesma. Porque todos eles são sobre a mesma pressão externa. Qual é a pressão externa? Pressão atmosférica. A mesma coisa acontece aqui, ó, por exemplo, eu servindo um cafezinho, né? Vocês observem que a altura do líquido aqui, quando nós temos um vaso comunicante aqui, é sempre a mesma devido à ação da pressão atmosférica, né? Eu não vou ter aqui maior altura aqui no bocal e uma altura diferente aqui no resto do meu sistema ali de encher café, certo? Então essa é a ideia. Porém, todavia, contudo, se eu colocar mais líquidos com densidades diferentes nos meus vasos comunicantes, nós teremos efeitos diferentes. O primeiro efeito que a gente pode observar é nesse caso, nessa figurinha. Hoje nós colocamos aqui um sistema com uma densidade
qualquer um, né? E o outro objeto, outro fluido com uma densidade 2. Beleza, observamos que tem densidades diferentes e eles vão reagir, assim como o mercúrio com a água foi com a água, eles vão reagir de forma diferente para equilibrar a pressão atmosférica. Lá no mercúrio, lembra que a densidade era muito grande, então a altura da coluna do mercúrio era bem pequena, né? 73 centímetros das nossas contas, né? Pelas contas do Torricelli lá, considerando todas as casas decimais, deu 76, né? E quando eu peguei água, a altura foi a 10 metros. Então qual é a ideia aqui? A ideia é que quando eu misturo, coloco fluidos diferentes, né? E esses fluidos, por terem densidades diferentes, eles vão acabar não se misturando, né? Essa é a tendência, a menos que eu tenha um misturador ali. Enfim, mas quando a gente põe água e óleo junto, a gente sabe que a água fica em uma região, o óleo fica em outra região, né? A água, por ser mais densa que o óleo, ela vai para uma região mais profunda, o óleo fica na parte da superfície, etc. Então quando eu tenho objetos com densidades diferentes, a ideia é que nós temos uma diferença nas alturas, certo? Do vaso comunicante. E a ideia é a seguinte, para resolver um exercício desse, vamos supor que a gente queira saber qual é as alturas H2 e H1 aqui, né? Que a gente queira descobrir, ou queira descobrir que tipo de substância eu tenho aqui, né? Porque olha só, eu já vou dar a barbada para vocês, olha só. Vamos supor que eu faça eu separe aqui, eu trace uma reta aqui. O que eu tenho certeza desses estudos que nós fizemos? Que a pressão que nós temos aqui desse lado é igual à pressão que nós temos desse outro lado. Ah, professor, mas as alturas são diferentes. As alturas são diferentes para igualar essa pressão, para se manter a pressão atmosférica, certo? Então, de um lado, eu tenho um fluido que está equilibrado com a pressão atmosférica e do outro lado também tem um fluido que está equilibrado com a pressão atmosférica. Como eles têm densidades diferentes, eles vão atingir alturas diferentes. Se eles tivessem a mesma densidade, eles atingiriam a mesma altura, que é o princípio que nós observamos aqui. Então a gente sabe que a pressão 1 é igual à pressão 2. E galera, esse experimento aqui nos ajuda a inclusive descobrir que tipo de substância eu tenho. Eu vou lá e pego água e pego, sei lá, uma gasolina. Eu sei que a densidade da gasolina é tanta, né? Um valor bem padrão lá, certo? Vamos supor que eu quero fazer um teste da qualidade da gasolina num posto, né, de combustíveis. E eu vou lá, então, pego um vaso comunicante, certo? Coloco água, coloco gasolina, né? E observo o que acontece. Do lado da gasolina, né, vai ter uma certa altura, do lado da água vai ter outra certa altura. Eu vou lá e meço essas alturas. Eu sei que a densidade da água é padrão, é um 10/3. E eu vou lá e calculo, a partir da maneira como eu vou ensinar vocês aqui, qual será a densidade desse outro combustível que eu coloquei do outro lado. Se for da gasolina, tem que dar um valor muito próximo da densidade da gasolina que é tabelado, certo? Se for outro combustível adulterado, né, se for muito adulterada a gasolina, vai dar outro valor de densidade. Então isso aí, por exemplo, é um teste para eu descobrir que tipo de substância eu estou trabalhando, que tipo de substância eu tenho ali, que tipo de óleo eu tenho, etc. Tá? Então, um exercício um experimento bem tranquilo da gente fazer para a gente descobrir que tipo de substância eu estou trabalhando. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Olha só, aqui que é a pressão 1. Pressão 1 vai ter DGH, mas lembre-se que aqui também temos a atmosfera, né? Então 10/5 pressão. Então eu vou escrever aqui como PATM, tá, gente? Para melhorar aqui. Vou escrever aqui o PATM. Mais PATM. E o que eu tenho do outro lado? Aqui é a densidade 1, né? Do outro lado eu vou ter a densidade 2, igual aqui, ó, G vezes a altura 2 mais PATM. Como nos dois lados eu tenho a pressão atmosférica, eu posso muito bem aqui desconsiderar essa pressão atmosférica, a menos que um dos lados do tubo esteja fechado. Se um dos lados do tubo aqui está fechado a vácuo, aí a história é diferente, porque em um dos lados eu não vou poder considerar a pressão atmosférica. Beleza? Desta forma, a gente chega aqui uma relação de DGH1 vai ser igual a D2GH2. Então, nós temos aqui a partir do teorema de Stevin, né, como descobrir as densidades ou as alturas indefinidas num problema de vasos comunicantes. Perfeito? Feito isso, vamos resolver um exercício. Vamos ver como é que fica essa nossa brincadeira.
Olha lá meu vaso comunicante, estão vendo lá? Ih, rapaz, tem 3 substâncias nele. Será que complicou a vida da gente? Não, não complicou, gente. Tá tudo certo, tudo tranquilo, dá para resolver da mesma forma como a gente vinha resolvendo antes, tá? Eu resolvi botar esse exercício aqui até porque se vocês se depararem com um desses numa lista ou numa prova, numa avaliação, vocês saibam resolver como é que se resolve um vaso comunicante com 3 substâncias. Vamos separar aqui, ó, fazer aquela linha pela metade e a gente sabe que deste lado aqui nós temos uma pressão 1 e deste outro lado nós temos uma pressão 2 e essas duas pressões estão sobre a mesmo valor, porque está em equilíbrio, né? Eu juntei as substâncias lá, nós temos a pressão atmosférica aqui, ó, vasos abertos, PATM, temos a pressão atmosférica nos dois lados, né? E o objeto tem equilíbrio. E a gente viu ali, ó, que do lado da água nós temos uma altura de 32 centímetros a partir do nível do mercúrio, né? E ali no óleo, o óleo atingiu 6 centímetros, né? A pergunta que fica é: qual é o valor de X? Qual é o valor de X aqui, ó? Essa diferença entre o nível de água e de óleo. Essa é a ideia do exercício. Como é que a gente vai resolver? Galera, tá aqui, ó. Aqui tá o lance. Só que de um lado eu posso estabelecer o nível aqui, ó, a partir da água. E eu posso analisar as pressões desse ponto e desse ponto. Em um lado eu vou ter a pressão devido à água e a pressão atmosférica, do outro lado eu vou ter a pressão devido ao mercúrio aqui, ó. Nós temos um mercúrio aqui, nós temos o óleo e a pressão atmosférica. Então de um lado nós temos duas substâncias, a pressão atmosférica, do outro lado nós temos só a água e a pressão atmosférica. E eu vou igualar essas duas pressões que eu estou analisando, né? Então fica assim, olha só, até escrever em vermelho. De um lado nós temos então a pressão de água mais a pressão atmosférica. Do outro lado nós temos a pressão de mercúrio mais a pressão de óleo mais a pressão atmosférica. Beleza? Show de bola, né, gurizada? Olha só, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos resolver o exercício, olha lá. Pressão de água, D da água vezes G vezes H, a altura da água, mais a pressão atmosférica. Do outro lado nós temos a densidade do mercúrio vezes G vezes a altura de mercúrio, mais a pressão, densidade do óleo, né? Eu vou abrir o valor da pressão, né? Lembra que pelo teorema de Stevin, DGH. Perfeito? Então nós temos a densidade do óleo, G vezes a altura do óleo, mais a pressão atmosférica. Galera, temos pressão atmosférica dos dois lados de uma igualdade. Se eu passar essa pressão aqui para o outro lado, eu fico com 1/10⁵ menos 1/10⁵. Isso é zero. Então é por isso que eu posso já queimar essa pressão atmosférica aqui e jogar lá fora. O que sobrou? Sobrou as relações entre as densidades das substâncias. O que eu vou fazer? Substituir. Vamos substituir os valores aqui, ó. Substituindo. Densidade da água. Ó, aqui está em gramas por centímetro cúbico. A altura está em centímetros. Porém, o G está em metros por segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar todo mundo para a unidade padrão, tá? Eu sei que 32 centímetros é 0,32 metros, né? 6 centímetros é 0,06 metros. Eu sei que o gramas por centímetro cúbico é só botar 1 milhar na frente ali, né? Então é só multiplicar por 1000. Então, dessa forma, eu posso escrever aqui, ó, que a densidade da água é 1/10⁻3. O G vale 10. A altura de água é 32 centímetros, ou seja, 0,32 metros. Beleza? Que é igual a densidade do mercúrio, que é 13,6, mas 13,6 vezes 10⁻3 vezes 10 vezes a altura de mercúrio, que eu não sei qual que é. Eu não sei, né? Se eu descobrir a altura de mercúrio aqui e somar com a de óleo, eu tenho a diferença de X ali. Mais a densidade do óleo, quanto que vale a densidade do óleo? 0,8. Isso aqui é 0,8 vezes 10⁻3. Quem não enxergou tá aqui, ó, 0,8, tá? 10⁻3 vezes 10 vezes a altura de óleo que nós temos, que é 0,06. 6 centímetros, 0,06. Faz aí, pega a calculadora, vamos fazer, gente, ó.
1 expoente na 3 vezes 10 vezes 0,32. Já vou botar em base 10. 3,2 vezes 10 na 3. 3,2 vezes 10 na 3. Que é igual. Ó, 13,6 vezes... Expoente na 3 vezes 10. Isso aqui é 13,6 vezes 10 na 4. Nem precisa fazer conta. Vezes 10 na 4 vezes a altura de Mercúrio. Mais 0,8 expoente na 3 vezes 10 vezes 0,06. 480, né? Vamos botar em base 10 aqui, ó, 0,48 vezes 10 na 3. O que eu vou fazer? Vou passar esse 0,48 lá para o outro lado, para somar com aquele 3,2. E assim a gente colocar em evidência o HM e descobrir qual é a altura, né? Então vai ficar assim, ó, 3,2 vezes 10 na 3 menos 0,48 vezes 10 na 3, que é igual a 13,6 vezes 10 na 4 alturas de Mercúrio. Beleza? Tá? Ainda bem que ele disse que o exercício está fora de escala, porque está bem fora de escala mesmo. Tá? Vou dar uma separadinha aqui para poder escrever aqui e não misturar as contas, né? Então olha só, 3,2 vezes menos 0,48, né? Como os exponentes são iguais, a gente pode só substituir, né? Só subtrair ali, ó, 0,48. Como é uma subtração, eu mantenho os expoentes. Isso aqui dá 2,72. 2,72 vezes 10 na 3, que é igual a 13,6 vezes 10 na 4 vezes a altura de Mercúrio. A altura de Mercúrio, então, meu povo, vai ser 2,72 vezes 10 na 3 por 13,6 vezes 10 na 4. Quanto que dá essa brincadeira aí? 2,72 expoente na 3 dividido por 13,6 expoente na 4. Isso aqui dá 0,02 metros. 0,02 metros é a mesma coisa que 2 centímetros. Então, meus caros, se essa altura de Mercúrio que está fora de escala tem 2 centímetros, mais aqueles 6 centímetros, nós temos então 8 centímetros de altura de fluido do lado direito. E nós temos 32 centímetros de fluido do lado esquerdo. Se eu descobrir o X vai ser o quê? Aqueles 32 menos aqueles 8 centímetros. Ou seja, a diferença de altura entre os dois sistemas é 24 centímetros. Certo? O valor de X vale 24 centímetros. É isso que o exercício pede. Se fosse um exercício de vestibular, né, Enem, possivelmente ia ter uma alternativa com 2 centímetros, né? Para o cara que, encontrei a resposta, 2 centímetros, marcar direto. Sendo que a gente precisaria, o que o exercício está me pedindo, por isso que é importante sempre ler. Eu não li aqui para vocês, porque eu eu bolei esse exercício, né? Eu que construí ele aqui. Mas sempre que vocês pegarem um exercício e não tiver um professor do lado resolvendo com vocês, né? Leiam muito bem e vejam o que o exercício está pedindo, tá? Ele está pedindo o desnível, que é o valor de X, que dá 24 centímetros. Beleza? Desta forma, aqui estão as atividades para essa semana, né? Temos aqui um tubo aberto e do outro lado fechado. Beleza? Sendo que ele pede a pressão de ar que tem ali dentro, tá? A maneira de resolver é a mesma. Separa pela metade ali, ó. Pressão e pressão tem que ser iguais, beleza? Exercício número 2 de cálculo de pressão, né, dentro da água, beleza? Número 3 aqui é um frasco que também está tapado, Presta atenção, ele quer saber a pressão do ar aqui dentro. E a questão 4 aqui, um exercício que a gente já vinha fazendo aqui, ó, com duas substâncias, a substância A e a substância B aqui, né, que a substância B começa exatamente no tracejado, tá, gente? Então, ó, 4 exercícios, vocês não vão levar mais do que 40 minutos para fazer esses exercícios e é essa atividade da semana. Se vocês entenderem muito bem isso aqui, vocês vão dar risada na avaliação. Porque na avaliação vai, com certeza, ter um exercício de teorema de Steph. Beleza, gente? A aula de hoje é isso aí. Fechamos o barraco, né? Até a próxima semana, que vai ser ao vivo, então nos encontramos lá. Eu aviso vocês aí durante a semana nos grupos de WhatsApp, né? Como é que vai ser
o desenvolvimento da próxima semana da aula síncrona, tá? Beleza, gente? É isso. Um abraço para vocês. Até a próxima.